Olá, boa noite. A votação do segundo turno da reforma da Previdência está marcada para amanhã. Pela manhã vão ser analisadas 11 emendas à proposta na Comissão de Constituição e Justiça. E à tarde a análise vai ser no plenário do Senado. São necessários votos favoráveis de 49 dos 81 senadores para a aprovação da matéria. Foram 3 sessões de discussão da matéria em plenário antes da votação em segundo turno. A proposta recebeu 11 emendas após a votação em primeiro turno. Recolhi aqui assinaturas e apresentei 6 destaques. E, claro, depois vamos ter o debate, 6 emendas supressivas, que é o que é possível. Mas depois vamos ter o debate do destaque, que aquele é possível na votação final aqui no plenário. O texto que vai ser votado pelo Senado mantém os pontos principais do que foi aprovado pelos deputados. Idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, tanto na iniciativa privada quanto para servidores públicos. Tempo mínimo de contribuição no setor privado de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Para os que já estão no mercado de trabalho, o tempo é de 15 anos. No funcionalismo público, o tempo de contribuição é de 25 anos para homens e mulheres. O texto também aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Professores do ensino básico, policiais federais, legislativos e agentes penitenciários e educativos vão ter regras diferenciadas. Os senadores retiraram do texto mudanças que seriam feitas nas regras do benefício de prestação continuada, da pensão por morte e do abono salarial. Não tira privilégio essa reforma da Previdência, não gera emprego e nem alavanca a economia. Eu queria chamar a atenção dos colegas que ainda dá tempo a gente rever isso. Se não houver essa correção do sistema previdenciário brasileiro, nós vamos chegar num colapso capaz de ferir aquilo que é o bem jurídico mais importante nesse aspecto, que é o recebimento das aposentadorias e das pensões. Então é necessário fazer, ninguém gostaria de estar fazendo essa discussão e essa aprovação agora, mas ela é necessária e será feita nesse momento para bem do país. Aprovada no plenário, a PEC principal da reforma da Previdência vai ser promulgada já na próxima quarta-feira, no dia seguinte à votação. Lembrando que a PEC principal da reforma foi aprovada em primeiro turno no plenário do Senado no início de outubro, com 56 votos a favor e 19 contra. Como eu disse, para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, que é o caso da reforma da Previdência, são necessários pelo menos 49 votos favoráveis. Com a reforma, o governo espera reduzir o rombo nas contas públicas. A economia prevista de 800 bilhões de reais em 10 anos. E a mobilização dos senadores foi grande desde que a PEC da Previdência chegou ao Congresso no dia 21 de fevereiro, há 8 meses, portanto. Desde então, foram realizadas 2 audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos, 8 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, 48 audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e 3 audiências na Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência, que foi criada quando o texto ainda estava tramitando na Câmara dos Deputados. Participaram de todas essas audiências, além dos parlamentares, ministros de Estado, governadores e diversos especialistas no tema. A conclusão da votação do texto principal da reforma da Previdência não encerra a discussão sobre o tema no Senado. Alguns pontos considerados importantes foram incluídos em uma proposta de emenda paralela à Constituição, a PEC 133 de 2019. Já na próxima quarta-feira, o relatório vai ser apresentado pelo senador Tasso Gereissati na Comissão de Constituição e Justiça. O principal ponto do texto inclui estados e municípios na reforma da Previdência. E além do segundo turno da PEC principal da reforma, também está prevista na pauta do plenário nesta semana a derrubada de uma portaria do Ministério da Saúde para garantir o exame de mamografia pelo SUS para mulheres acima de 40 anos.
Os destaques dos plenários do Senado e do Congresso com a jornalista Érica Christian. Além do segundo turno da reforma da Previdência, o plenário do Senado poderá assustar uma portaria do Ministério da Saúde que acabou com a mamografia obrigatória no SUS para mulheres com idades entre 40 e 49 anos. Desde 2015, apenas as pacientes na faixa etária de 50 a 59 anos têm preferência na realização do exame na rede pública de saúde. E os senadores poderão votar um projeto que vai reduzir a carga tributária das construtoras do programa Minha Casa, Minha Vida. Ainda na pauta, um limite de 22,5 bilhões de reais para a União dar como garantias em empréstimos de estados e municípios, além de uma emenda constitucional que vai incluir a acessibilidade e a mobilidade entre os direitos fundamentais. E na quarta-feira, o Congresso Nacional poderá votar a liberação de 18 créditos. Um deles, no valor de 34 bilhões e 600 milhões de reais, terá uma parte destinada para estados e municípios dentro do acordo da cessão onerosa. Na prática, recursos extras provenientes do leilão do pré-sal, previsto para ocorrer em novembro. E o novo líder do governo no Congresso assume o posto às vésperas da votação do segundo turno da reforma da Previdência aqui no Senado. O senador Eduardo Gomes, do MDB, substituiu a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, que saiu da função depois de uma crise interna na bancada do partido. O nome do senador Eduardo Gomes, do MDB, foi escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para representar o governo no Poder Legislativo. O parlamentar está no primeiro mandato como senador. Antes disso, foi deputado federal por 3 vezes. Gomes afirmou que a prioridade do MDB é se identificar com políticas públicas fortes e disse enxergar um consenso entre os parlamentares a favor de reformas estruturais. Para o senador Rogério Carvalho, a articulação política do novo líder depende do poder dado pelo governo. O senador Eduardo Gomes, ele tem um trânsito muito bom com os parlamentares da Câmara e tem um trânsito excelente com os senadores. Portanto, é uma pessoa que goza de muita credibilidade junto aos seus pares. Então, se depender do desempenho individual do escolhido, que é o senador Eduardo Gomes, eu acredito que melhora bastante. Mas a gente sabe que a articulação política não depende só do líder que o governo define, mas ele precisa ser empoderado, ele precisa ter condição de falar em nome do governo para o Congresso. O senador Eduardo Gomes foi escolhido para substituir a deputada Joyce Hasselmann na liderança depois de uma crise interna na bancada do PSL. Agora, o MDB passa a chefiar 2 das 3 lideranças do governo no Legislativo. É a primeira vez desde 2011 que o partido lidera o governo em 2 frentes do parlamento. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu até por volta das 6h30 da tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra, e no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Eles discutiram as próximas reformas que vão ser encaminhadas pelo Executivo, como a reforma administrativa e a tributária. As autoridades saíram sem gravar entrevista. O Brasil é o 4º país com mais acidentes de trabalho. E a situação pode se agravar, de acordo com participantes da audiência na Comissão de Direitos Humanos, realizada nesta segunda-feira. O motivo é a revisão das normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, ou NRs como são conhecidas, são atos do governo para prevenir doenças e acidentes de trabalho. Elas complementam o capítulo 5 da CLT e apresentam obrigações e deveres a serem cumpridos por trabalhadores e patrões. O governo está fazendo a revisão das NRs como parte da política de simplificação e desburocratização. O tema foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. A representante do Ministério Público do Trabalho disse que a revisão é discutida em comissões com representantes do governo, dos patrões e dos empregados. Mas falta tempo para discutir as propostas. Infelizmente, a Secretaria do Trabalho ela está com um calendário com um ritmo apertadíssimo.
o que impede uma efetiva discussão por parte da sociedade e dos diretamente interessados. Nós temos recebido os textos às vésperas das reuniões, o que impede, obviamente, uma análise criteriosa para que haja uma discussão efetiva. O representante dos auditores do trabalho disse que a revisão dificulta a fiscalização. Flexibilizar é debilitar esse processo garantidor do cumprimento da norma. E que norma é essa? É a norma, como o senador bem lembrou, é a norma que impede o trabalho escravo no Brasil. Porque se eu for olhar para o campo, senador, o trabalho em condições degradantes está concretizado no completo descaso da NR 31. A NR 31, que é a da segurança e saúde no campo. Na construção civil, da mesma forma, a gente objetiva o que é a condição digna de um trabalhador naquele ramo de atuação, olhando para os parâmetros que regulam um ambiente de trabalho livre de adoecimentos e doenças, de riscos. Os participantes da audiência lembraram que o Brasil é o 4º país em acidentes de trabalho e que a situação pode piorar com a revisão das NRs. Pensão por morte por acidente de trabalho, auxílio-doença por acidente de trabalho, ou seja, estou me atendo apenas ao acidente de trabalho, não estou falando das doenças profissionais. Então, é muito pior, muito pior. 2012 a 2018, 78,9 bilhões, sendo que em 2018 foram 13,1 bilhões. Então, senador, nós não estamos querendo preservar a Previdência Social. Claro. A gente, reduzindo a proteção do trabalhador, nós vamos fazer a Previdência sangrar ainda mais. A precarização com essas NRs sendo revisada da forma como estão sendo revisadas para diminuir a sua intensidade de segurança, ela precariza o local de trabalho, ela vai ocorrer mais acidentes e mais graves. Eu entendo que essa audiência pública não pode terminar aqui e que a gente consiga fazer uma outra, cobrando, exigindo que o governo também venha participar. O ministro do Turismo deve comparecer ao Senado amanhã, às 9 horas da manhã, na Comissão de Fiscalização e Controle, para explicar denúncias sobre candidaturas laranja no ano passado, quando ele era presidente do PSL em Minas Gerais. O ministro Marcelo Álvaro Antônio foi convocado pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle para explicar denúncias de uso de candidaturas laranja para desvio de recursos eleitorais na campanha de 2018. Os notórios acontecimentos dariam conta que em nenhum outro governo ele poderia continuar como ministro do Turismo. Mas aí a escolha é pessoal do presidente da República. Mas as explicações sobre os procedimentos deles, sobre os acontecimentos na campanha eleitoral do PSL em Minas Gerais, sobre a atividade dele no Ministério do Turismo, isto sim é dar conta e é dos interesses da nação e é dos interesses e é obrigação dessa comissão pedir os esclarecimentos necessários. Diferente do convite de autoridades, a convocação não pode ser recusada. Em março deste ano, o ministro, que é presidente licenciado do PSL em Minas Gerais, já tinha sido convidado a ir na comissão. Como ele não compareceu, o convite virou convocação. Desde abril, aqui o primeiro registro que eu tenho é o início de abril, 8 de abril, se fala na necessidade de se ter o ministro do Turismo sentado aqui nesta comissão para prestar informações. Então, assim foi feito, de uma maneira cordial, um convite, que não houve o comparecimento, depois um pedido, um requerimento para que se transformasse em uma convocação, que depois voltou a ser um convite e por 4 vezes foi adiado. Sendo que a última foi uma convocação transformada no convite para que comparecesse no dia 1º de outubro deste mês. E um dia antes, recebemos um e-mail da assessoria do Ministério do Turismo, informando a impossibilidade da presença do ministro Álvaro Antônio. No início de outubro, o Ministério Público de Minas Gerais indiciou o ministro e mais 10 pessoas pelo caso das candidaturas laranja nas eleições de 2018. A Polícia Federal afirma que o então presidente do PSL em Minas Gerais tinha controle sobre o repasse de recursos do fundo partidário. Ele foi indiciado por suspeita de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa.
Secretários gerais de parlamentos de países que falam a língua portuguesa estão reunidos em Brasília para um encontro de intercâmbio técnico. O encontro reúne secretários gerais dos parlamentos de Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste, além do Brasil. Entre os países de língua portuguesa, apenas Guiné Equatorial e Moçambique não estão representados. No dia a dia, eles assessoram o trabalho das mesas diretoras das casas legislativas. Até sexta-feira, os secretários gerais vão trocar experiências sobre o trabalho que é feito pelos parlamentos nas áreas de redação técnica, audiovisual e arquivo. Cada país tem a sua realidade, né? Os parlamentos são diferentes em termos de recursos materiais, recursos humanos, mas a prática nossa é que é sempre possível aprender. Às vezes você tem um parlamento que tem lá uma operação humilde, com pouco investimento em tecnologia, mas eles têm sacadas e soluções que dão para ser aproveitadas entre os parlamentos. É muito interessante nós sabermos como é que os outros trabalham, para compararmos com o modo como nós trabalhamos e para podermos melhorar o nosso modo de trabalhar e dar também sugestões que possam ajudar os outros colegas das nossas áreas, claro. Para além das políticas que nós usamos, também queremos saber a parte dos outros parlamentos, concretamente aqui o Senado e a Câmara do Brasil. Com frequência sai uma carta desses documentos, onde os secretários gerais assumem compromissos, né, e declaram intenções, né, em que linha pretendem continuar a evoluir, né, no trabalho, que no final das contas é permitir o funcionamento democrático do país. E a nossa entrevista de hoje é sobre as manchas de petróleo que atingem a costa do Nordeste. O senador Alessandro Vieira de Sergipe, um dos estados atingidos, considera que as autoridades precisam ser mais eficientes para minimizar os danos turísticos e ambientais. Sergipe foi o estado mais atingido pelas manchas de óleo, senador. Já é possível saber qual que é a extensão dos danos causados? Sim, nós temos lá o estado de Sergipe totalmente, o litoral totalmente coberto pelo óleo, tocado. Todas as praias? Todas as praias sergipanas foram tocadas. Nós temos toda a extensão do nosso litoral contaminado, inclusive com o ingresso de óleo, de material ligado ao vazamento no estuário de alguns rios. Isso quando você descreve fisicamente a situação, mas tem todo um prejuízo humano e econômico para a fauna e para a flora, que já é possível ter alguma dimensão? Sim, a gente está com as entidades do governo estadual tentando mensurar isso matematicamente. Você tem problemas para o trade turístico, que deixa de ganhar por conta do evidente... As praias perderam vulnerabilidade? As praias perderam todas elas. A gente está no processo de recuperação dessa condição. Você tem alguns locais onde você não tem como fazer uma limpeza mecânica, como por exemplo o manguezal. Você tem toda aquela fauna prejudicadíssima e a recuperação tem que ser manual e aguardar o tempo natural dela se recuperar. E a gente está tendo um retardo muito grande na adoção das medidas mais importantes de reparo. Você tem que ter recursos para poder fazer a contratação de pessoal, treinamento e colocar na área para fazer a limpeza. A gente vem fazendo como parlamentar esse esforço de empurrar o governo estadual e o governo federal. O estado de Sergipe passa por uma crise fiscal, a exemplo da maioria dos estados brasileiros, né? Ele começou o ano de 2019 na segunda pior categoria de contas públicas, né? 3 estados eram considerados críticos ou péssimos, que eram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e o Sergipe ficou na categoria muito fraco, né? Logo colada na categoria péssima, né? Junto com mais 7 estados. Como é que é possível atuar para fazer a contenção de um desastre sem recursos? A primeira coisa que você tem que fazer é definir prioridades. Essa é a obrigação do governador do estado. Quando o governador vai para a rua pedir voto, ele diz que tem capacidade e condições de resolver os problemas com os recursos que estão disponíveis. E ele tem sim como fazer isso num primeiro momento. Falta celeridade para você dimensionar o estrago, solicitar o apoio e cobrar esse apoio politicamente aqui em Brasília. A nossa etapa, que é fazer essa cobrança, viabilizar os recursos, a gente vem fazendo. Então, nós conseguimos hoje pela manhã, através da reunião com a ministra Tereza Cristina, a antecipação do defeso, do seguro defeso, para a comunidade de pescadores e marisqueiros, tem uma proteção financeira porque eles estão impedidos de atuar. O seguro-defesa, ele normalmente vai ser pago a partir de novembro. Isso, a gente conseguiu antecipar em um mês de antecipação do seguro para que essa comunidade possa ter sua subsistência mantida. Isso para os pescadores de todo o Nordeste? Todo o Nordeste, mediante solicitação. Então, você vai ter que ter uma solicitação do Estado, uma triagem, evidentemente você tem que saber se aquela comunidade foi ou não afetada, no caso do Sergipe, todas foram.
e aí você tem a concessão. A gente vem cobrando isso e atuando, mas é uma atuação que exige conjunto de dados de prefeituras, do governo estadual, governo federal. E está faltando essa coordenação. O governo federal não assumiu isso como um desastre nacional. Tocou todo o Nordeste, prejudica a economia, prejudica a vida das pessoas, mas o governo não entendeu a gravidade. O governo federal, o senhor acredita que e os governos estaduais? No caso de Sergipe, eu posso dizer com certeza que não entendeu também, porque a adoção das medidas é muito lenta e precária. E a gente tem que ter velocidade para atender isso, porque está na situação de emergência. Então, é claro que você tem dificuldade. Sergipe declarou emergência, né? Declarou estado de emergência. Essa comunicação demorou para chegar aqui, porque se você tem que decretar, tem que comunicar ao governo federal. E o governo federal daí sim reconhece ou não. Entre comunicar e reconhecer foram menos de 12 horas. Quase que um recorde na modalidade. Mas para chegar de Sergipe para Brasília demorou muito, demorou quase uma semana. Assim não chegou de Sergipe a solicitação de recursos específicos. Quantos milhões de reais você precisa para fazer o quê? Não chegou em Brasília. Então não adianta ficar num jogo de buscar culpados, responsáveis, distribuir a culpa, terceirizar a culpa. É preciso resolver o problema, marcar com a necessidade, que é imediata, e correr atrás para poder sanar isso. Nós precisamos urgentemente das medidas de limpeza e descontaminação, porque não basta você recolher aquele óleo e jogar no lixão. Ele é poluente, ele é contaminante. Então, até o descarte daquilo tem que ser feito de forma técnica. Ele precisa ser acondicionado em contêineres, tonéis? Adequadamente, transportado adequadamente, você tem que preservar, porque é todo um ecossistema que está sendo ameaçado, que já está sofrendo duras consequências, com repercussões para as vidas das pessoas. E você tem que tomar as medidas de gestão necessárias. Senador, o senhor foi relator na Comissão de Meio Ambiente do projeto de lei que tipifica o crime de ecocídio para punir os responsáveis por grandes tragédias ambientais. Quais são as características desse tipo de crime e, caso sejam identificados os responsáveis por esse desastre ambiental no Nordeste, ele tem as categorias de um ecocídio? Sem sombra de dúvidas. Um ecocídio é um tipo penal novo criado nesse projeto, onde você vai ter um grande alcance do dano ambiental, reconhecido através de decreto de emergência, através de laudo, e você tem uma pena mais dura para quem fez isso dolosamente, mas também uma pena grave para quem tem a conduta culposa, que é o mais provável no caso que você tenha um acidente em alto mar que tenha motivado esse derrame todo. Mas a gente tem uma pergunta de alguém que está acompanhando pelas redes sociais, sim, a Maria Conceição da Silva. Ela sauda o senhor, a TV Senado, e pergunta quem é o responsável pelo vazamento do óleo do Nordeste. Ainda não se sabe, O que nós temos comprovado é a origem mineral, ou seja, esse óleo foi extraído na Venezuela. É um óleo bruto, chamado óleo cru, ele veio da Venezuela. Mas ele não veio navegando da Venezuela para cá, ele estava sendo transportado em alguma embarcação, e provavelmente na costa entre Paraíba e Pernambuco você teve esse derramamento, que pode ter sido um vazamento no próprio petroleiro ou pode ter sido na transferência desse material de um para outro, porque a Venezuela está impedida de comercializar com a maior parte dos países. Então, existe uma probabilidade razoável de que você tenha um transporte pirata e no momento de transportar de um navio para o outro, você teve esse vazamento. Essa, até onde eu tenho conhecimento, é a hipótese mais provável. Os responsáveis por esse evento, que não é simples você identificar, mas uma vez identificados, eles estão sujeitos, sim, à legislação brasileira. Você tem um dano violento, esse dano tem que ser reparado, os custos vão ser altos para a sociedade brasileira e você tem que buscar reparação. Mas tem que fazer isso de uma forma organizada e lógica. Então, o primeiro momento é de conter o dano, atender as vítimas. Em seguida, você vai buscar as responsabilidades e o ressarcimento. Mas agora, essa conta é do Estado brasileiro. O senhor também apresentou um outro projeto para tornar mais severas as penas para os crimes ambientais, né? Que elas passariam a ser de médio e maior potencial ofensivo. Hoje, esses crimes são considerados de menor potencial ofensivo? Isso, na sua maioria Eu descobri lendo a justificativa do projeto. Exato, a maior parte dos tipos penais que cuidam de danos ambientais são de menor potencial ofensivo. E você tem que... A norma penal, ela serve não só para punir aquele cidadão, mas para induzir condutas. Você tem a ameaça da coerção para induzir condutas, no caso, a gente quer induzir uma conduta positiva com relação ao meio ambiente. Você tem que garantir que o cidadão saiba que vai ter uma consequência grave se ele desrespeitar a legislação. Porque no Brasil, infelizmente, por conta da cultura longa de impunidade, você tem uma certa tolerância com a lei. Então, você assume o risco ou o custo de fazer errado na certeza de que não vai ser punido. É essa certeza que a gente quer mudar. Senador, em relação ao desastre ambiental no Nordeste, quais a expectativa que o senhor tem dos próximos passos?
Primeiro de tudo, que o governo federal assuma a coordenação nacional, ou faça a designação de alguém para fazer a coordenação regional deste incidente. Você tem que ter as equipes do ICMBio, IBAMA, coordenadas, Defesa Civil Nacional, coordenadas, uma coordenação central, para que isso seja efetivo e rápido. Você não pode ter simplesmente o deslocamento do pessoal do IBAMA de um estado para o outro, acompanhando a mancha e deixando para trás o dano, que é mais ou menos o que está acontecendo. A equipe que passou por Sergipe já foi para a Bahia e a coordenação se perde nesse meio tempo. O IBAMA não tem todas as suas coordenações preenchidas, suas superintendências preenchidas até agora. O governo está quase completando um ano. Mas como você tem um governo que tem questões ideológicas que têm repercussão na parte ambiental, você teve um esvaziamento, foram todos exonerados logo no início pelo ministro Salles, e ele não recompôs a equipe. Então, em Sergipe, a gente não tem superintendente do IBAMA. Para dar um exemplo, tem alguém exercendo a função precariamente. Você tem servidores que reclamam de uma falta de atenção completa. Isso vai gerando uma falência do sistema do Estado que tem prejuízos que ficam mais evidentes quando você tem uma tragédia dessa proporção. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.